Em 1953, um guerrilheiro chamado Fidel Castro tentou destituir do poder o sanguinário ditador Fulgêncio Batista, no episódio que ficou conhecido como Assalto do Quartel da Moncada. Não deu certo. Alguns rebeldes foram assassinados e Fidel e seu irmão Raul Castro foram presos e depois exilados no México. Lá fundaram o Grupo Revolucionário 26 de Julho, que fazia alusão à data do assalto do Quartel da Moncada. Em 56, Fidel e outros 81 guerrilheiros, incluindo Che Guevara, voltaram a Cuba em uma lancha, dando início à bem-sucedida Revolução Cubana, que culminou com a fuga de Batista para a República Dominicana em 1959. Em 1961, Fidel Castro anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. Daí em diante, o cubano governou a ilha com mãos de ferro até 2008, quando passou o poder para o seu irmão Raul Castro. 8 anos depois, em 2016, Fidel Castro faleceu aos 90 anos de idade. A partir daí, muitos acharam que o regime poderia se abrir. Mas e aí? 4 anos após a morte de Fidel Castro, o que mudou no arquipélago caribenho? Eu sou Rico Viana e hoje falaremos da Cuba pós-irmãos Castro. Durante o período dos irmãos Castro no poder, Cuba registrou marcantes avanços sociais. A expectativa de vida da população, que era de 63 anos em 1960, subiu para 79 anos em 2016, número bem acima do Caribe e da América Latina. Houve um investimento gigantesco na saúde, tanto que Cuba pôde exportar seus profissionais para o mundo em missões humanitárias. O investimento em educação também foi considerável, tanto que Cuba tem 99,8% da população alfabetizada. Mas ainda durante o período de Fidel não havia imprensa livre, não havia partido de oposição, críticos do regime eram presos ou obrigados a deixar o país. Fidel também aplicou a pena de morte por pelotões de fuzilamento até 2003. E durante a Revolução Cubana, inclusive os guerrilheiros perseguiam e até executavam opositores e os LGBTIs. Em 2017, primeiro ano sem a presença física de Fidel, a repressão sistemática de grupos independentes da sociedade civil continuou, com vários ativistas de destaque enfrentando processos ou buscando asilo no exterior. Exatamente um ano após a morte de Fidel Castro, os cubanos foram às urnas votar em eleições municipais por todo o país. As eleições ocorreram sem a presença da oposição, já que as autoridades cubanas frustraram um esforço sem precedentes de 175 candidatos opositores nas eleições para a Assembleia Municipal de Cuba. Em dezembro, o governo adiou as eleições nacionais para abril de 2018, dando aos comunistas mais tempo na preparação para a aposentadoria de Raul Castro da presidência. Uma nova Assembleia Nacional foi escolhida por meio de eleições não competitivas em março. Em abril, a Assembleia escolheu Miguel Díaz-Canel como presidente do Conselho de Estado de Cuba. Miguel Díaz-Canel é atual presidente de Cuba e foi vice de Raul Castro, que deixou a presidência após 2 mandatos de 5 anos, mas permaneceu como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. O atual presidente é o primeiro líder do executivo cubano após 60 anos da família Castro no poder. Com Canel no poder, a repressão sistemática de ativistas independentes, jornalistas e grupos da sociedade civil continuou. Em dezembro, o serviço de dados móveis 3G tornou-se disponível para os cubanos pela primeira vez. E a Assembleia Nacional aprovou por unanimidade uma nova Constituição, que foi ratificada em um referendo nacional no início de 2019, apesar de um número histórico de abstenções. A nova Constituição preservou amplamente o sistema de partido único do país e manteve a administração socialista da economia, apesar de ter reconhecido a propriedade privada. Dentre as principais mudanças da Constituição de 2019 estão reconhecimento da propriedade privada e do enriquecimento individual, com limites, criação do cargo de primeiro-ministro para chefiar o governo, a discriminação a pessoas LGBTs passou a ser proibida, os cubanos ganharam garantia de presunção de inocência e habeas corpus em processos criminais,
foi instaurado o Estado laico, estabeleceu-se a liberdade de imprensa, que era antes vinculada aos fins da sociedade socialista, determinou-se 60 anos como idade máxima para o cargo de presidente da República, mandato de 5 anos para o presidente com direito a uma reeleição, e que os cubanos poderão denunciar violação de direitos constitucionais cometidos pelo governo. As mudanças parecem empolgantes para os democratas cubanos. Entretanto, a mesma Constituição estabelece que Cuba continua um país comunista, o Partido Comunista é o único reconhecido na ilha, a economia é planificada embora haja reconhecimento ao mercado, somente o Estado detém posse das terras em Cuba, é a Assembleia Nacional que elege presidente e primeiro-ministro, e os meios de comunicação que ganharam suposta liberdade são todos de propriedade socialista, jamais privados. Há uma ONG de fiscalização de democracia e liberdade, a Freedom House, que promove anualmente um relatório detalhado sobre os governos de cada país do mundo, dando notas de 0 a 100 para as democracias. Quanto mais próximo de 0, mais ditatorial o país é. Quanto mais próximo de 100, mais livre e democrático. No relatório de 2020 sobre Cuba, que tem Miguel Díaz-Canel como presidente e Manuel Marrero Cruz como primeiro-ministro, o país recebeu nota 14 de 100. Segundo a ONG, Cuba é um estado comunista de partido único que proíbe o pluralismo político, proíbe a mídia independente, suprime a dissidência e restringe severamente as liberdades civis básicas. O relatório também diz que o governo continua a dominar a economia, apesar das recentes reformas que permitem alguma atividade no setor privado. O relatório ainda diz que o caráter antidemocrático do regime não mudou, apesar de uma transição geracional na liderança política entre 2018 e 2019, que incluiu até a introdução de uma nova Constituição. Eu vou deixar o relatório completo na descrição deste vídeo. E aí, vocês acham que Cuba melhorou ou piorou após a morte de Fidel Castro? Comenta aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo. Em breve teremos mudanças aqui no canal. Eu sou Rico Viana e obrigado pela companhia.